Então, excelentes, agora aqui com vocês, Daniel Miari, cofundador da Inco, um mineirinho que vai conquistar o mundo juntamente com outras pessoas que estão à frente desta empresa que está revolucionando a maneira com qual nós fazemos investimentos. Nós já conhecemos vários investimentos tradicionais e hoje, agora, direto com o Daniel, nós vamos conhecer sobre investimento coletivo. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao canal Excelência no Bolso. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo, Anderson. Prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, pessoal do canal, tudo bem? Espero que vocês consigam entender e gostem bastante da Inco. Eu acho que o pessoal vai ficar curioso se tem pão de queijo aqui, depois nós vamos contar, né? Porque são dois mineiros aqui, um em Belo Horizonte e eu aqui em Divinópolis, né, trazendo estas informações importantes para você. Daniel, primeiro eu quero parabenizar por todo este trabalho, por toda esta inteligência dentro do mercado financeiro, que eu tenho certeza que está ajudando muitas pessoas. E no vídeo que eu fiz, mostrando o passo a passo como aplicar na IN, como que eu já apliquei, testei, trazendo isso aqui para a galera, ficou muitas dúvidas, ficaram muitas perguntas e o objetivo hoje, né, gratidão por você estar aqui com a gente hoje, exatamente tirar um pouco destas dúvidas. Eu gostaria que você começasse explicando para a galera o que é esta modalidade de investimento coletivo, tá? Que lá nos Estados Unidos, na Europa, em outros países já é algo tradicional, já é algo que eles conhecem, que agora já está aqui também no Brasil. Não, bacana, Anderson. Isso que você falou acontece muito, né? Os investidores, quando vêm à Inco, muitas vezes ficam com muitas dúvidas, né? Porque realmente é uma coisa nova aqui no Brasil, né? Apesar de já lá fora já ser uma coisa consolidada. Na prática, pessoal, investimento coletivo é muito simples. Pensa bem, você ali com R$ 500, você não tem acesso a tudo que existe no mercado. Com certeza você vê aí fundos, bancos, ou até mesmo grandes investidores que têm acesso ali a oportunidades que eles só poderiam conseguir entrar se tivesse ali, por exemplo, R$ 1 milhão. O que a gente faz, então, na prática? O que é o investimento coletivo? É unir milhares de pessoas para que elas juntas tenham um poder financeiro muito maior. Então, a gente une uma pessoa de R$ 500, outra de 10 mil, outra de 50 mil, outra de 100 mil, o que for. Esse tipo de investimento funciona para todos os tipos de investidores. A gente une essas pessoas e juntas elas têm acesso a essas oportunidades, que vão ser, por exemplo, uma construtora que está fazendo um empreendimento imobiliário, uma fazenda de energia solar. Esse tipo de investimento antes, quem que investia eram fundos. Então agora, na prática, através da nossa plataforma, você consegue entrar, fazer um cadastro e com poucos cliques investir. Que massa, Daniel. Então, aquela história, né, de tudo estar nas mãos dos bancos, dos grandes fundos, o dinheiro só ia para essas grandes instituições, agora com todo este poder desta plataforma da Inco, está disponível para qualquer pessoa, né? Acho que durante muito tempo nós ficamos muito reféns, né, de bancos, bancos e bancos, né? E agora com essas plataformas facilita para a gente. Muito massa. Agora me conta... Anderson, só um ponto que eu acho legal falar com o pessoal é o seguinte, antigamente, o que acontecia, né? O investidor deixava o dinheiro no banco, o banco pegava esse dinheiro e emprestava para as empresas, normalmente com taxas abusivas, inclusive com uma burocracia muito grande. O que a gente está fazendo é basicamente tirar o banco de como intermediário. A gente conecta através da plataforma as duas pontas. Então é bom tanto para a empresa como para o investidor. Facilita o processo para a empresa, menos burocracia, ela com certeza vai pagar uma taxa também atrativa do ponto de vista para ela e para os investidores, né? E todo mundo ganha nesse negócio. É isso. Agora, me conta aqui, como que nasceu a Inco, tá? Há quantos anos, né? É só aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte? Como é que foi essa história? O que é a Inco hoje, esta plataforma que está aí conquistando milhares de investidores, já são aí 21 mil investidores, mais de 380 milhões em investimentos captados. Conta para nós aí o que é a Inco. Não, bacana, Anderson. A Inco surgiu em 2018. Ela surgiu de uma coisa bem simples mesmo, né? Na prática, eu via que existiam diversas oportunidades de investimento que eu via familiares, pessoas que tinham capital maior conseguindo investir e que para mim eu não tinha acesso. E na época, isso era uma coisa que eu falava, poxa, e se existisse realmente um lugar que eu conseguisse investir? Porque na prática, além de não ter esse capital,
eu sempre fui muito adepto da teoria de diversificação. Então, mesmo se eu tivesse todo aquele capital, eu não gostaria de entrar e investir em um projeto. Então, o que eu pensei na época foi, e se a gente tiver uma plataforma que você vai ter ali centenas de projetos, que eu pudesse investir um pouquinho em cada, como se eu fosse um administrador de um fundo imobiliário. Essa foi daí que surgiu a ideia. Então, na época, eu juntei com meus sócios, né? A gente começou a Inco, então ali foi realmente em 2018, a gente surgiu ali a primeira operação no finalzinho de 2018, a gente completou agora 4 anos operacionais e fomos rodando de pouquinho, né? A Inco, a gente mineirinho, né? Então a gente vai sempre ali com o pé no chão, começando ali devagarzinho. Fomos então lançando as primeiras operações, foi dando certo, os investidores foram indicando as pessoas. A Inco hoje, assim, o nosso crescimento foi muito orgânico, sabe, Anderson? Assim, muito de indicação. Porque é uma coisa muito nova, as pessoas gostam, é muito simples, né? É um investimento palpável. Então, ao invés da pessoa entrar ali, investir, por exemplo, um fundo imobiliário, por exemplo, muitas pessoas ali entendem o que é aquele fundo, aquela sigla. Então, quando ele vê na Inco, ele consegue ver, poxa, eu estou investindo onde? Eu estou investindo nesse prédio da construtora X. Ele consegue simular, é uma renda fixa, né? Então, o investimento da Inco, pessoal, o Anderson mencionou mais cedo, é uma renda fixa. Então, através da nossa plataforma, você já tem uma rentabilidade que é combinada antes de você investir, um prazo também que é combinado previamente e uma forma de pagamento. Então, por exemplo, você vai investir com uma rentabilidade de 20% ao ano, com um pagamento no final e um prazo de 12 meses. Você investiu 10 mil, no final do prazo você recebeu 12. Ponto. É isso. É muito simples e muito fácil. Mas, Daniel, eu sou mineiro e eu estou desconfiado, assim, eu queria que você me contasse aí, como você consegue esta mágica desta rentabilidade tão atrativa para os nossos investidores? Não, excelente, Anderson. Essa pergunta é muito boa, porque na prática não é nenhuma mágica. Muitas pessoas, quando vêm a Inco a primeira vez, pensam, poxa, isso daí deve ser golpe, porque a rentabilidade é muito alta, isso não existe. Gente, essa rentabilidade que a gente está trabalhando é o que eu falei mais cedo. Ela sempre existiu. A única questão que acontecia é que a gente não tinha acesso. Então, pensa, por exemplo, por que a empresa consegue pagar uma rentabilidade alta? Pensa bem, vamos dar o exemplo do mercado imobiliário, né? A gente hoje não é apenas uma plataforma do mercado imobiliário, a gente vai entrar nisso um pouco mais à frente, mas vamos dar o exemplo do mercado imobiliário. Uma construtora está pegando um terreno e transformando aquilo em um prédio com assim, vários apartamentos para vender. Isso gera valor na sociedade. Então, uma construtora, naturalmente, ela tem uma boa remuneração. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer você fazer parte disso. Então, a construtora ela está captando com você o recurso, ela ajuda ela a organizar o fluxo de caixa dela, a avançar o empreendimento, e em troca, ela passa uma rentabilidade, uma parte do retorno do empreendimento para o investidor. Essa rentabilidade, pessoal, é uma rentabilidade de mercado. Então, assim, a empresa vai captar 20% ao ano na Inco, se ela puder em outro lugar. Muita gente até fica com essa dúvida, sabe, antes? Então deve ser empresa pequena que capta na Inco. Não. A média das empresas que captam na Inco são empresas que faturam acima de 100 milhões de reais. Só que essas empresas, elas captavam antes, por exemplo, com CRIs, ou então com outras formas de financiamento, que era uma forma muito mais burocrática, muito mais complexa. E a taxa é competitiva. Então, a nossa taxa ela é bem uma taxa de mercado mesmo. A vantagem que a gente tem para as empresas é velocidade. Então, a gente capta, por exemplo, já tivemos captações de 3 milhões em 5 minutos. Então, assim, as empresas têm essas vantagens. E o investidor, o que ele está conseguindo, basicamente, é um acesso que antes só o grande investidor ou o fundo conseguia. Com apenas R$500 dá para poder começar. E me conta, qual que é o risco envolvido nesse investimento? Excelente, Anderson. Sim, com R$500 é possível começar. Eu concordo com o que você falou. Hoje, assim, qualquer um consegue investir. Porque, beleza, R$500, com um esforço, a pessoa consegue começar a investir, sabe? E essa foi a nossa ideia, dar realmente acesso a todos. Tanto que hoje, né, até esqueci de responder essa pergunta mais cedo, a gente tem investidores em todos os estados do Brasil. Então, realmente, assim, qualquer pessoa pode começar, de fato, a investir através da Inco. Em questão de risco, essa pergunta é excelente. Aqui na Inco, pessoal, um dos nossos pilares é a transparência. Então, a gente está sempre preocupado em explicar tudo, os riscos, as garantias, de forma 100% transparente para que o investidor consiga entender. Altas rentabilidades, pessoal, estão sim associadas a riscos. Se você não ter risco, você vai ter que deixar uma coisa com rentabilidade menor. Por isso que a gente fala que a Inco é uma forma de você diversificar a sua carteira, você pegar uma parte da sua carteira. Então, por exemplo, eu mesmo, Daniel, eu invisto em todos os projetos da Inco. Não invisto a minha carteira inteira, eu invisto uma parte da minha carteira na Inco e ainda diversifico ali dentro da Inco
em diversos projetos. A gente toda semana lança 2, 3 projetos. Então vamos supor que você quer investir ali 50 mil reais. Você pode pegar esses 50 mil, ao invés de investir em um projeto, você pode pegar esses 50 mil e diversificar até em 100 projetos se você quiser, o que mitiga muito o risco. Além disso, a gente tem na plataforma operações de riscos diferentes. Nós vamos ter, por exemplo, operações que são classificadas como risco A, operações como B, C, D, E. O que muda de uma operação para outra? Você está investindo em empresas diferentes, que vão ter garantias também diferentes. Então você pode investir em uma empresa que está com uma saúde financeira melhor, uma outra que está com uma situação financeira um pouco mais apertada. Você pode investir em uma operação que tem uma garantia mais sólida, outra que vai ter, por exemplo, uma garantia baseada mais no aval de um sócio pessoa física, que se por acaso precisasse, teria que fazer um processo judicial um pouco mais demorado. Enfim, mas por que eu vou investir numa E? Porque a rentabilidade também é mais alta. A gente já teve captações de risco E com rentabilidade de 30% ao ano. Então, basicamente é isso. Na plataforma você vai ter uma grande variedade de opções e você pode montar uma carteira de acordo com o seu perfil de risco. Muito legal. Uma outra coisa que a gente preocupa muito, né, como educador financeiro, professor aqui da Excelência no Bolso, é sobre garantias, tá, das empresas, né? Então, por exemplo, a gente vê muitas empresas, né, às vezes sem CNPJ fantasma, não regulamentadas, pirâmides financeiras, né, e até empresas estruturadas, né, que vêm a falir aí ao longo dos anos, sendo a necessidade até mesmo de recurso, né, do FGC. Como que a Incom está aí regulamentada frente ao Sistema Financeiro Nacional, né, Banco Central? Onde que ela se encaixa, né? É uma fintech, é um banco, não é? Como que ela hoje está se posicionada? E se tem alguns passos futuros que podem ser contados aqui para a galera? Não, excelente, Anderson. Essa preocupação também é muito válida, sabe? Se a gente até vê muita gente, quando a gente começa a falar da Incom, vê a rentabilidade, às vezes não entende e fica, isso aí deve ser golpe, deve ser pirâmide. Eu até acho isso positivo, sabe, Anderson? Que no mercado antes tinha muita gente caindo nesses golpes assim, de forma muito fácil. Então é muito bom a pessoa estar desconfiada para ela realmente pesquisar e entender para poder realmente não cair em golpes, né? Então, primeiro, a Incom, pessoal, a gente sempre atuou de forma 100% regulamentada. Então, quando a gente começou a atuar numa regulação da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, como plataforma de investimento participativo. À medida que a gente foi crescendo, a gente começou a querer fazer operações maiores, porque nessa regulação a gente podia atuar apenas para pequenas empresas, que faturavam ali, até 10 milhões de reais. Como eu falei mais cedo, a gente tem empresa que fatura ali, em média 150 milhões de reais. Então, assim, na prática, a gente teve que mudar de regulação e fomos atuar no Banco Central. A gente passou, então, a atuar como correspondente bancário de uma instituição financeira parceira. Não bastasse isso, a gente começou também a querer avançar ainda mais. A gente queria colocar garantias mais sólidas, colocar garantias reais. Então, colocar, por exemplo, um imóvel em garantia, poder colocar uma alienação fiduciária de cota de uma SPE. Então, a gente começou a querer fazer operações mais complexas, mais estruturadas. Com isso, a gente fez um novo movimento, a gente fez uma rodada de investimentos, em que a gente levantou um capital, inclusive participou o Bossa Nova, participou o próprio pessoal lá do Primo Rico, entrou Araújo Fontes. Então, a gente fez ali uma rodada de investimentos, fizemos, então, um M&A, e então a Incom se tornou uma instituição financeira que foi aprovada pelo Banco Central em 2022. Então, esse foi um grande movimento. Então, a Incom hoje é uma instituição financeira. A gente ainda também é aprovado pela CVM, então as autarquias principais do Brasil aprovam a operação da Incom. Então, assim, esse risco de, é um golpe, isso não existe. Além disso, sobre a questão das operações, apesar de, igual eu falei, existem riscos diferentes, toda operação para ser lançada na Incom, qualquer uma, passa por uma análise de crédito. Então, a gente avalia que empresa que é aquela, ela tem histórico, não tem? Isso, então, assim, a gente faz toda essa avaliação daquilo ali para poder lançar operações que tenham ali uma verificação antes e que estejam aderentes ao risco-retorno, né? Então, vai ter um risco maior, maior taxa. Vai ter um risco menor, menor taxa. Ah, legal. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe o quanto que o dinheiro representa em relação aos sonhos, né? O cara trabalha, se esforça. A gente sabe que todos nós trabalhamos duro pra caramba, exatamente para você no futuro se aposentar, ter uma qualidade de vida melhor, né? Levar os seus filhos para uma escola melhor, né? Poder viajar, conhecer outros lugares, morar numa casa bacana, né? E a hora que você chega lá na frente, você vê isso tudo desmoronar. Então, parabéns. Então, vocês estão vendo aí a garantia, né, que tem do Banco Central, da CVM, tá, de todas estas instituições. Do ponto de vista prático, né, você já mencionou sobre as modalidades
que tem em relação a recebimento. Então, o investidor entra lá na Inco hoje, no aplicativo, testei, fiz o passo a passo, super prático, simples, clean, autoexplicativo, ficou muito top mesmo. E aí, ele tem algumas opções, ele pode fazer simulações, ele pode ver lá, e às vezes pinta aquela dúvida, né? Pô, será que eu vou neste projeto que está me oferecendo uma amortização mensal ou eu vou em um outro projeto onde o pagamento vai ser lá no final ou um intermediário, não sei se existe, talvez a empresa chega lá, né, pelo que eu li no contrato, se uma empresa for lá e pagar toda a dívida dela, então este pagamento ele pode ocorrer em um menor espaço de tempo. Explica para nós como funciona esses fluxos de caixa, podemos dizer assim, tecnicamente, mas seriam, né, as formas de pagamento aqui. Não, excelente, Anderson. Basicamente, a gente aqui na Inco, a gente tem operações variadas, né? Que a gente fala que a nossa ideia é atender a todos os tipos de investidores. Então, na prática, a gente tem, por exemplo, operações com formas de pagamento diferentes, com prazos diferentes e também ali com rentabilidades diferentes e riscos diferentes, igual eu falei. Em questão de forma de pagamento, a gente tem 3 modalidades principais. Uma é a mais simples de todas, que é a Bullet. A Bullet, pessoal, é similar a um CDB. Você faz um aporte, no final do prazo você recebe o capital corrigido por juros. Beleza. Qual que é a vantagem dela? Menor o imposto de renda, né? Porque o imposto de renda dessa modalidade é uma tabela regressiva de quanto maior o prazo, menor o imposto. A gente tem uma segunda modalidade que a gente gosta muito, eu pessoalmente, como investidor, gosto bastante, que é a parcelas amortizadas. Parcelas amortizadas, todos os meses a empresa não paga só os juros, como também te devolve uma parte do capital. Então vamos dar um exemplo de um investimento de R$10 mil, de 12 meses em parcelas amortizadas. Com 6 meses, a empresa te devolveu R$5 mil. Então, todo mês, a empresa está te devolvendo uma parte do capital. Então, ela é muito mais líquida e você tem ali um prazo médio, que seria, na prática, metade do prazo total da operação. Porque só uma fraçãozinha daquele investimento que vai ficar o prazo inteiro. E essa modalidade, ela tem como vantagem um menor risco, né? Porque a empresa vai te pagando todos os meses, e como desvantagem, o imposto de renda dela é um pouquinho maior. E a gente tem uma terceira modalidade que a gente tinha um tempo que não tinha e voltamos a lançar uma operação dessa no mês passado, que é juros mensais. Os juros mensais, ela paga todos os meses os juros e no final do prazo paga o valor do principal. Basicamente, assim, das formas de pagamento é isso. E de prazos varia muito, pessoal. Tem operação com prazo de 3 meses, 6 meses, 12, 18, 24, 36. Cada operação é uma e a gente está sempre lançando novas. Ah, que legal. Se eu acessar aqui, agora, até tirei os dados de não sei que hora que você estará, né, que dia que você vai estar assistindo este vídeo, tá? Provavelmente o que eu vou dizer aqui agora não estará disponível, mas terá outra oferta, tá? Foi até bom tocar nisso aqui, porque, né, teve um dia que eu entrei e não tinha oferta. No outro dia tinha mais do que uma oferta. E é legal, gente, porque eu recebo no e-mail mais cedo, né? Olha, tá chegando, vai chegar uma oferta hoje às 13 horas. Conta pra gente, né? Vou ter buscando aqui, olha, estamos com um projeto aqui, uma captação, tá? Do Mirante Rio Verde, só para você ter uma ideia, Mirante Rio Verde 3, a rentabilidade neste momento de 100% do CDI mais 7%. Isso traz uma rentabilidade projetada, depois você vai entender isso, e eu te explico em outras aulas, se você não entender. Coloque suas dúvidas, todas as dúvidas você coloca aqui abaixo deste vídeo, que tanto eu quanto o Daniel vamos responder para você. Rentabilidade projetada de 21,38% ao ano. Prazo de 18 meses, com parcelas amortizadas. O prospecto está aqui, como eu te mostrei. Dá para fazer a sua simulação. E quando entra no app, ele já vem trazendo estas informações, tá? E estas conexões com o investidor, né? Tem hora que você vai ter mais do que 1, 2, 3 projetos, e tem hora que talvez pode ser que um dia específico não tenha. Mas pelo fluxo que está vendo aí, vai ter investimento toda hora, né? É isso. O que a gente faz, Anderson? A gente gosta de dar tempo para o investidor se programar e para ele poder ler o que está ali no prospecto, né? Então, o que a gente faz? Todo dia, as operações a gente costuma lançar 1h da tarde. Então, a gente costuma ser 10 horas da manhã, no dia do lançamento, a gente envia um e-mail falando, pessoal, 1h da tarde vai abrir essa captação, aqui está o prospecto, para você conseguir ler, entender as condições da empresa. A gente coloca todas as informações de forma muito transparente, pessoal. Então, você consegue ver qual que é o faturamento da empresa,
qual que é o histórico dela na Inco, né? Assim, então você vai ver, por exemplo, essa empresa já captou na Inco no passado, quantos investidores já entraram, ela já pagou, não pagou, então você consegue ver todo aquele histórico ali, né? Você consegue ver qual que é o grau de risco daquela operação, né? Que eu falei do A até o E, para você entender qual que é o grau de risco daquela operação específica. Você consegue ver tudo e você decidiu, beleza, eu quero investir, entra lá 1h da tarde. Porque o que acontece? Que algumas operações ainda esgotam muito rápido. Então varia, né? Tem operações com volumes maiores, operações com volumes menores. Tem algumas que realmente já teve casos de operação de 3 milhões esgotar em 5 minutos, no mês passado. Então, assim, a gente avisa para todo mundo que tem interesse em entrar 1 hora mesmo, em ponto, para conseguir garantir a cota. Olha que legal. Essa aqui que eu estou olhando neste exato momento, depois eu vou mostrar, como eu mostrei no outro vídeo também, e farei outros explicando para você. Tá? A captação o histórico dela na Inco, 12 captações realizadas, tá? Já foram finalizadas 5, tá? E aqui tudo 100% de pagamento em dia. E é exatamente nisso que eu quero tocar neste assunto, porque é uma preocupação nossa como educadores financeiros e para quem está investindo. E se tiver inadimplência? Qual que é o procedimento? Como que funciona? Tem aí um percentual, né, que vocês já estão historicamente acostumados a lidar. Conta um pouquinho sobre a questão da inadimplência. Excelente, Anderson. Acho que esse assunto é muito importante. Igual eu falei, transparência para os investidores entenderem realmente como fazer e qual que é a forma certa de investir, né? Por isso que a gente fala tanto da diversificação. Como eu falei mais cedo, pessoal, investimentos em empresas, qual que é o seu risco? Quando você está investindo aqui, você não está, por exemplo, assumindo um risco operacional do negócio. Então, por exemplo, você investiu na Via Sul, como o Anderson mencionou, dessa operação que está aberta. Se por um acaso a obra atrasar, as vendas atrasarem, o seu dinheiro vai atrasar? Não, a empresa ela assume com você uma dívida, um prazo, um título de dívida que ela tem com você, então você não está assumindo o risco operacional do negócio. A empresa tem que te pagar e ponto. Beleza, qual que é o seu risco então? O risco que você tem é um risco de crédito. É chegar no final do prazo e a empresa não te pagar. Qual que é a forma que a gente tem para poder fazer a empresa pagar, né? É o judiciário. Então, na prática, o que a gente faz? A gente reúne os investidores e fazemos toda a cobrança pelos investidores. Então, imagina, você tem a operação ali com 1.500, 2.000 investidores e cada um tivesse que fazer a cobrança. Isso seria completamente inviável. E a Inco preocupa muito com o sucesso dos nossos clientes. Então, o que a gente faz? A gente reúne os investidores, a gente faz toda a união do crédito em um e a gente faz a cobrança judicial. Essa cobrança, quando tem uma operação com garantia real, naturalmente nós vamos executar essa garantia real. Então vai ter um imóvel, então vamos executar a garantia real, vamos pedir o leilão daquele imóvel, já fazer tudo isso. Tá? Caso não, se a operação não tiver uma garantia real, a gente vai para uma execução judicial. A execução judicial, na prática, vai ser o momento em que a gente vai pedir, por exemplo, bloqueio de bens da construtora, vamos pedir bloqueio de bens do sócio pessoa física da empresa, que ele também é avalista. Então, a gente vai fazendo todo esse bloqueio, né, travando a empresa para poder forçá-la a pagar. A Inco faz isso pelo investidor, tá? Assim, a gente é a única empresa do mercado que faz isso. A gente, apesar de a gente ser apenas a plataforma, a gente quer realmente que os investidores tenham sucesso. Então, a gente reúne ali, a Inco, inclusive, banca os custos dessa execução inicialmente, tá? A gente só vai ser reembolsado desses custos na recuperação de valores. Então, o investidor não tem que chegar agora, não tem que pagar. Não. A gente faz isso, a gente faz o processo, e aí, recuperando valores, a gente é reembolsado desse custo e vai enviando para os investidores pro rato. Tá bom? Então, basicamente, o procedimento é esse. Em histórico, tá, Anderson? Eu acho legal para o investidor entender um pouco do histórico. A gente passou agora por um momento histórico completamente conturbado, né? Pegamos aí pandemia, pegamos a subida de juros de 2% para 13,75%. Material de construção, né, pessoal? Vocês devem ter acompanhado aí tanto que subiu de preço, inflação. Então, realmente foi um momento que foi difícil. As construtoras, naturalmente, o mercado inteiro, né, não só as operações da Inco, o mercado inteiro teve dificuldades, tá, assim, de fluxo de caixa. Então, basicamente, mesmo assim, a gente conseguiu manter um histórico bem interessante. Um ponto que é legal falar depois do momento que a gente se tornou instituição financeira e começamos a colocar garantias reais, nenhuma operação até hoje tivemos nenhum problema. Nas operações antigas, a gente hoje tem uma inadimplência 96% em dia. 4% são operações que estão atrasadas e que a Inco já está fazendo procedimento. Uma delas, por exemplo, a empresa fez um acordo e está pagando mensalmente e está amortizando, já pagou 60%.
mas agora tem casos, por exemplo, que estão judicializadas e que a INCO está fazendo toda a cobrança na justiça e enviando para os investidores relatórios mensais. Legal. Vocês entenderam que isso aqui foi uma aula de diversificação de risco, liquidez, rentabilidade, de negócio, tecnologia, tudo ao mesmo tempo? É vida real, né? Não adianta nós ficarmos aqui com cortina de fumaça, falando que o negócio é 100% bom, porque isso não existe em nenhum investimento na face da Terra. Sempre vai existir um risco associado. E se estiver falando isso, pode, né, Anderson? Se alguém estiver falando isso, pode correr. Pode pagar 2%, 3% todo mês, todo dia, 10% no mês. Pô, corre, tá? Corre. Cuidado, muito cuidado, né? Porque o que acontece? Risco faz parte do negócio. Como que eu diminuo o risco? Harold Markowitz ganhou o Prêmio Nobel em 1990, já nos ensinou isso. E é a base que a gente usa aqui nos nossos treinamentos. Diversificar, otimização da nossa carteira, do nosso portfólio. E é isso que a INCO vai proporcionar para você. Não é para você parar de fazer nenhum dos seus investimentos que você está fazendo. Pelo contrário, continue com eles. O que você vai fazer é pegar seus primeiros R$500, tá? E como eu te mostrei no vídeo anterior, você tem um cupom desconto. Daniel, fantástica, cara, a sua participação aqui. E eu queria que você deixasse um recado para os excelentes. E tem outra coisa também, Daniel, antes de eu te falar isso, tá? Toda vez que a gente traz um convidado aqui, tem a hashtag volta o nome do convidado. Então, se você quer que o Daniel volte aqui para trazer novos prospectos, lançamentos, ideias, então você vai colocar nos comentários hashtag volta Daniel. Vai colocar suas dúvidas e hashtag volta Daniel, porque aí, Daniel, nós temos que ver aqui como é que tá o seu rating, tá? Se tá A, B, C, D ou E, porque se ficar no E não vai ter jeito. Então, tem que ser um bom rating aqui para você poder voltar. E me conta aí, qual recado que você deixaria agora para os investidores que ainda não conhecem a INCO? Qual o passo a passo que você também, como investidor, tá, recomendaria, daria aí um recado especial para os excelentes? Não, legal, Anderson. Não, acho que o recado, pessoal, acho que a gente... educação financeira é uma coisa que no Brasil muitas pessoas tinham dificuldade para ter acesso, né? Então a gente está vendo canais como o seu que estão trazendo educação, isso é uma coisa muito legal. A INCO tem a mesma missão de realmente ajudar as pessoas a investirem melhor. Então o recado que eu queria dar para as pessoas é de baixa lá o aplicativo da INCO, faz o cadastro, é realmente muito simples, o cadastro é gratuito, é muito fácil de você investir. A gente fez realmente a INCO de uma forma muito simples, né? Tanto em questão de acesso financeiro, como também de acesso de conhecimento, né? Você consegue entender que tudo é muito fácil, com menos de 30 segundos você consegue investir. Então, assim, se você está na dúvida agora, estou sem dinheiro aqui agora, não tem problema. Baixa lá o aplicativo, você vai começar a receber as comunicações, vai começar a receber as operações que estão sendo lançadas, e você vai acompanhando ali. Apareceu uma que você tem interesse, que está de acordo com o seu perfil, faz um teste. Então, a INCO permite que você faça isso, que é muito legal. Em relação ao que você falou de recado como investidor, como eu falei mais cedo, pessoal, eu invisto na INCO, eu realmente acredito muito. Eu sou o primeiro investidor da plataforma, obviamente. Investi já na plataforma, já em todas as captações que foram lançadas até hoje. Já foram mais de 250 operações que a gente lançou. Então, assim, o retorno está sendo bem legal. Então, por exemplo, a minha carteira, como eu investi em todas, naturalmente eu também estou naquelas que a gente está tendo que fazer cobranças. E mesmo se por um acaso a gente não conseguisse recuperar, né, que não é o caso, as ações estão andando bem, estamos conseguindo avanço, estamos conseguindo bloqueios, mesmo assim eu estou com uma carteira que rende CDI mais 5% ao ano. Isso é muito. Então, o recado você também pode fazer o mesmo. Você pode começar a investir na INCO, vai diversificando, você vai colocando ali em operações que você pode ir reinvestindo. Então, você vai girando ali a sua carteira, você vai investir em uma operação, vai receber, você reinveste e vai sempre reinvestindo. O segredo no mundo dos investimentos é a consistência. Muita gente acha, tipo assim, eu vou investir e vou ficar rico rápido. Não, isso não existe. Então, quem estiver falando para vocês, investe aqui que é 100% seguro, investe aqui que você vai ganhar 30% ao mês. Isso não existe, pessoal. Realmente, igual eu falei mais cedo, não existe mágica. Então, consistência, comecem, né? Muita gente fica esperando, deixando para depois. Começa, baixa o aplicativo da INCO, espero que vocês gostem. Isso aí, Daniel. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui no Excelência no Bolso. Tá? E espero que você volte. Vamos ver como é que vai ficar o seu rating aqui, se você vai ficar com A++ aqui. Valeu, Daniel. Um forte abraço. Valeu, Anderson. Obrigado.